A gente também está no mês do Abril Azul, tá? Que é o mês de conscientização sobre o autismo. Uma campanha, inclusive, lançada pela ONU com o objetivo de gerar mais debate, mais conscientização, mais reflexão sobre esse assunto e chamar também a responsabilidade para a nossa sociedade. E é sobre esse assunto que a gente começa a conversar agora com esse time todo que está aqui, tá? A Silvana Santos, que é psicopedagoga e analista do comportamento, é aqui com a gente. Oi, Silvana, para localizar. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu estou também com a Lilian Cristina, gente, que é administradora social media e também autista nível 1 aqui com a gente também. Oi, Lilian, seja bem-vinda ao TVR Revista. Mas esse papo também aqui é diverso, né? Então, como hoje é o Dia Nacional da Libras, a gente está com a Nana Evelyn, que está aqui com a gente. Ó, vou dar soquinho rapidinho, pronto. Agora pode continuar com a interpretação. E eu vou começar com você, Silvana, que eu acho muito importante a gente já tocar nesse assunto. A gente vem falando, inclusive, o mês inteiro sobre o tema do autismo. Então, já para a gente já começar a combater desinformação, já começar a chamar a sociedade para esse debate, já explica para a gente o que é, fala também sobre os termos, porque tem gente que diz que é doença, tem gente que fala que é transtorno. Então, vamos começar já explicando bonitinho o que é e situar para quem está assistindo a gente em casa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a esse espaço que é tão importante para nós da comunidade autista, para a pessoa com autismo, né? Para a pessoa de Libras também, que a gente fala sobre acessibilidade. Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não tem cura e não pode ser chamado de doença, não tem um remédio que trate o autismo. E tanto que a gente fala nas clínicas que não tem uma intervenção, não tem um tratamento, é sim uma intervenção para que a criança, o sujeito com autismo, desenvolva as suas habilidades que não são adquiridas quando ele nasce. Então, o autismo compromete a interação social, compromete, tem alguns transtornos de processamento sensorial, seletividade alimentar e algumas comorbidades que vêm com o autismo. Um termo que a gente precisa parar de falar é que o autista é doente, que é um problema, e sim que é um transtorno do neurodesenvolvimento e, por isso, é um transtorno do espectro autista. Espectro por quê? Porque é uma infinidade de possibilidades dentro de um sujeito com autismo. Então, eu já vou conversar com a Lília, porque eu acho já interessante. Eu gostei muito quando a gente trouxe essa ideia da pauta, de ter, obviamente, você, Lília, ou melhor, você, Silvânia, falando um pouco mais sobre toda a parte científica mesmo do processo. E para a Lilian também, a gente trazer aqui, que fala, obviamente, com um local de fala, de fato. Né, Lilian, mais uma vez, boa tarde. Eu queria que você explicasse para mim quando foi, na verdade, que você se descobriu, né? Porque eu acho que isso é um marco na vida da pessoa, né? Boa tarde, Raoni. Obrigada, TVE, também, por estar aqui, por dar essa visibilidade para a gente, né, para a pessoa autista. Bom, eu costumo dizer que eu sou uma autista recém-nascida. Eu tenho só 2 anos de diagnóstico. E esse processo foi um processo muito longo, uma conquista especificamente minha, porque a família não estava preparada nos anos 70, nos 80, naqueles idos, né? Aqueles tempos que eu costumo chamar de tempos de trevas, da saúde mental, para entender o transtorno e, enfim, foi um diagnóstico tardio, no final, assim, vou fazer 50 anos agora, dia 8 de maio, e foi aos 48 anos, tem 2 anos, então foi uma libertador. Sim. Mas, assim, eu estou tendo muito trabalho a fazer. E como impactou diretamente na sua vida, assim, o autismo? Ainda mais hoje que você já sabe que né? Porque eu imagino que antigamente, sem esse diagnóstico, você passou por várias descobertas até se entender, né? Então, o autismo ele se manifestou cedo, porque eu fui uma criança com seletividade alimentar, que é uma das características, né, Silvânia? Eu tive ansiedade muito intensa, muito forte, né? Então, ele se manifestou, eu andava na ponta dos pés. Então, isso foi ao longo da vida se moldando e a sociedade também me moldando, porque ela faz isso também não só com os neuroatípicos, porque uma pessoa neuroatípica é uma pessoa diversa, né? Que tem um funcionamento diferente do cérebro. Ela faz isso também com os neurotípicos, imagina com a gente. Então, eu fui me moldando, eu fui entrando em masking, que é uma forma da gente imitar os comportamentos para se encaixar. Então, o impacto disso me gerou ansiedade e depressão, que são comorbidades. Tem autista que não tem nada disso, né? Estou errada? Pois é, autista não tem nada disso, mas me gerou isso na minha vida e depois do diagnóstico foi libertador. Eu sou autista, que delícia, que massa. É bom, mas... É por isso que acontece isso. É uma redenção. Mas essa redenção, como eu te falei, vem com muito trabalho, muita luta. Tanto para conseguir o diagnóstico, como
a partir de agora, entrar com as intervenções e as coisas corretas, direcionadas, específicas para a questão autista. Tem um ator influenciador que eu sigo e admiro bastante, o Ernesto Xavier. Eu vi ele postando esses dias que ele também se descobriu, né? Teve o diagnóstico e se identificou como um homem autista, né? E aí ele falava como era difícil ele não saber, enquanto criança, que tinha, de fato, esse diagnóstico, tinha esse transtorno, porque às vezes ele era colocado como, eu que estou errado, né? Eu não me encaixo nesse lugar. Então, é importante também, obviamente que a gente tem aqui o discurso da Lilian, que é muito forte, Silvânia, mas a gente, enquanto sociedade, a gente precisa primeiro entender, né? Saber quais são os impactos disso na vida do indivíduo, mas também, enquanto sociedade, começar a normalizar também, né? Acho isso muito importante também para a gente começar, porque essas pessoas já tiveram, inclusive, acessos negados, né? Desenvolvimentos sociais, inclusive, que não foram... As pessoas não conseguiram evoluir nas etapas, dificuldade na escola, de estudo, na própria família. Então, isso é necessário que a gente possa chamar esse debate, de fato, para a sociedade, né? Sim, e eu acho importantíssima essa sua fala, porque nós estamos aqui não somente pela pessoa autista, mas para que os neurotípicos, que somos nós, pessoas sem nenhuma atipicidade, sem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, consiga compreender essa pessoa com autismo e consiga lidar com ela, aceitar. É um trabalho de aceitação, muito embora eles não precisem de aceitação. Mas a gente, enquanto cultura, né, precisa aceitar essa pessoa, aceitar que ela precisa do acesso. E uma outra coisa que eu, desculpa, não consegui falar, é que Lilian é nível 1 de suporte e tem 3 níveis de suporte. Era isso que eu ia falar também, né? Existem vários níveis, 3 nesse caso aí, porque assim, eu acho que isso também é muito interessante, porque a gente sabe que, assim, no caso da Lilian, né, eu acho que, até por ela ser nível 1, em muitos momentos, talvez agora que ela já tenha exatamente outra. Eu acho que a sociedade fala, isso não é autismo não, isso é outra coisa, né? Que eu acho que cai também nesse lugar, né? Sim, muito, muito mesmo. E principalmente o diagnóstico tardio vem por conta disso. E nas meninas, é mais frequente que seja tardio, porque as meninas já têm naturalmente essa imposição da sociedade de se mascarar, de se adequar àquele ambiente. Os meninos já são mais com o nível 1, fica mais difícil o pai olhar e falar, não, ele só é introspectivo, ele é tímido, por isso que está ali. O nível 2 de suporte já precisa de um suporte maior, né? É a criança que às vezes não é oralizada, que precisa de um suporte para tomar banho, não consegue identificar o que é uma fruta, o que é um animal e precisa de um suporte mesmo. O nível 3 de suporte é uma criança ou um sujeito, né? Que pode ser um sujeito adulto, que precisa de um suporte muito mais sério. Precisa dos pais, das mães, dos responsáveis muito presentes na vida deles. As pessoas de nível 3 de suporte vêm sempre com deficiência intelectual, sempre não, geralmente com deficiência intelectual, com algum retardo mental, com comorbidades, com TDAH, com comorbidades que terminam prejudicando ainda mais o autismo e o diagnóstico. Eu acho interessante esse papo, porque assim, a gente sabe que a gente faz parte de um Brasil diverso. Sim. Né? E esse Brasil tem várias camadas, várias máscaras, e assim, a gente sabe que já é difícil quando a gente vai fazendo vários recortes sociais, né? Uma pessoa pobre, uma mulher preta, pobre, de periferia, e autista, né? Costuma ter uma vida cada vez mais... Quando essas camadas vão sendo descascadas, é ainda pior. Então, essas camadas, justamente numa pessoa com espectro autista, se torna um mundo ainda muito mais complicado, né? Então, assim... Mais severo. Exatamente. Porque a gente sabe que é uma outra forma, né? E a sociedade não está pronta ainda. A gente tem que assumir isso, né? Não está pronta para essa conversa, né, Silvânia? Não, não mesmo. E por isso que é tão importante esse espaço. Para que nós façamos com que essa sociedade compreenda que o autismo existe, a neurodiversidade existe. E só uma informação importante, em maio vai ter um evento para falar sobre o autismo e também TDAH. Sim, maravilhoso. Que legal. É o Congresso Acolher Salvador, Desconstruindo o Autismo e o TDAH. É um evento para pais responsáveis, terapeutas, para pessoas que estão na faculdade e querem aprender, para curiosos, para vocês da TVE, para todo mundo, para todo o público, que a gente vai desconstruir todos os conceitos, todos os mitos, todas as inverdades que colocam em cima do autismo. E aí a gente vai ser no dia 25 e 26 de maio, ali na Unirui da Paralela, na Faculdade Unirui, e com palestrantes maravilhosos. Vamos falar de sexualidade,
acessibilidade, vamos falar de distúrbios gastrointestinais, vamos falar de teoria da mente, de direitos dos PCDs, são palestrantes maravilhosos. E sobre os fármacos também, que é muito importante. E como é que faz para se inscrever? Só para a gente finalizar? WhatsApp 719-9187-9661, pelo Simpla ou Instagram Acolher Salvador. Pô, eu queria que esse programa fosse até umas 3 da tarde. Era importante. Para a gente conversar bastante, mas a gente vai fazer o seguinte, vai ter esse evento em maio, eu estou assumindo aqui um compromisso para vocês voltarem de novo, para a gente conversar um pouco mais, reforçar, inclusive, sobre isso. Eu, por exemplo, sou um apresentador que já falo aqui, para além da brincadeira, que eu tenho TDAH. Né? E eu acho importante cada vez mais a gente falar sobre isso, a gente conversar e naturalizar mesmo, de fato, para que a gente possa entender, enquanto sociedade, a necessidade da gente entender que cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo e todo mundo precisa conviver nessa sociedade. E somos neurodiversos. Exatamente. Meninas, muito obrigado. Tá? E até breve. Obrigada. Até breve, muito breve. Tá certo? Obrigada. Valeu.